Na palavra que lemos hoje no livro de Gênesis, no capítulo de número 28, versículo 10 ao 22, fala sobre a escada de Jacó. O tema da mensagem é a escada de Jacó. Amém? E essa escada, ela tinha um segredo, que ela nascia da terra e tocava no céu. Só que Jacó, quando acordou do sono, ele viu anjos descendo e subindo. Ou seja, subindo e descendo sobre a escada. Você pode observar que no texto fala que os anjos subiam e desciam. Por que os anjos subiam? Porque já estavam embaixo já dele. E aí, eu quero falar aqui sobre 7 passos dessa escada que Jacó deu para ser bem sucedido na terra e que nós precisamos dar nesse primeiro dia do ano. Quem está disposto a dar esses 7 passos, levanta a mão e dê glória. Você vai analisar, se você não quiser dar, fica à vontade. E eu vou dar, em nome de Jesus. O primeiro passo que nós observamos aqui, amados, foi que ele pegou o óleo e ungiu a pedra em que ele deitou sobre ela. E ele disse, de hoje em diante aqui será chamada a casa de Deus. Aqui será Betel, porque é chamada a casa de Deus. Então aqui, a primeira coisa que ele fez, ele começou a honrar a casa de Deus. A Bíblia fala no Salmo 122, o primeiro, Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ana era uma mulher de quase 84 anos de idade. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 35, fala que ela não se cansava de dia e de noite na casa de Deus. Ela amava ir para a casa de Deus. O salmista Davi escreveu no Salmo 127, no Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua formosura. Então Davi tinha um prazer de ir à casa de Deus. Não se esqueça, a primeira coisa que Deus está falando aqui, ame a casa de Deus. Tenha desejo de congregar, de ir lá para adorar, para ouvir a palavra, seja exortando, ou glorificando, ou edificando, que você tenha prazer de ir na casa do Senhor. Aleluia. E não só de ir, mas de zelar pela casa de Deus. Tudo que tem na casa de Deus não é meu e nem seu, é de Deus. A cadeira que você senta é de Deus. O som que você usa é de Deus. O piso que você pisa é de Deus. Se alguém limpa as cadeiras, é alguém que Deus está usando. E é pela fé, por amor. Então ame a casa de Deus e tenha reverência. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 5 e 1. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Então, guarda o pé quando entrar na casa de Deus. Lá no lugar de brincadeira, não é lugar de venda, não é lugar de chocarrice, não é lugar de brincadeira e nem de profanação. Honre a casa de Deus. A primeira coisa que Davi nos ensina é honrar a casa de Deus. A segunda coisa que ele fez, um voto de fidelidade. Diga, voto de fidelidade. Ele disse, se o Senhor for comigo e me guardar na minha caminhada, eu faço um voto com o Senhor, que de tudo que Ele me der, certamente eu darei o dízimo. Por que Jacó fez voto? Porque ele não era fiel, mano. E ele queria ver a prosperidade de Deus a partir daquele momento da vida dele. Analise agora, continue lendo o texto, e vê o que aconteceu com Jacó. Que Jacó chegou como um servo na casa de Labão, e Labão, o seu sogro, mudou o salário dele 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes, amado. E quando Jacó voltou para a sua terra, ele voltou mais rico do que o patrão dele. Porque em tudo que ele tocava prosperava. Porque ele era fiel a Deus. Ele fez um voto de fidelidade. Senhor, de tudo que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. E aí Jacó prosperou na sua caminhada. Agora presta atenção. A terceira coisa que nós observamos aqui é a obediência. O quê? Obediência. Jacó, irmão, apesar dele ter aquele desejo de tomar posse da bênção, porque ele tinha uma promessa. Antes dele nascer, que ele foi gerado junto com Esaú. Ele era filho gêmeos com Esaú. E Deus tinha feito uma promessa para sua mãe. Quem lembra que era a mãe de Jacó? Quem lembra? Sara. Não. Rebeca. Rebeca, né? Rebeca. Então Deus prometeu isso. Olha, Rebeca. Todo mundo parente, né? No teu ventre tem 2 nações. É 2 meninos e um homem. E o mais novo dominará o mais velho. E o mais novo era Jacó. Por quê? Porque primeiro saiu Esaú. E Jacó saiu segurado no pé de Esaú. Então ele tinha uma promessa. Que ele ia dominar a Esaú. Que ele ia ser o líder. Que ele ia ser o chefe. Apesar das falcatruas que ele fez, ele ter enganado o irmão dele, enganado o pai dele. Mas ele saiu obedecendo o pai.
O pai falou assim: meu filho, vá a Harã e tome da minha família uma mulher para você. Não vá para outro caminho não. Não pegue, não encontre mulher dos cananeus, mas que seja pessoas da minha família, da minha linhagem. O senhor estava falando aqui, não vá se prender a julgo desigual não, como está escrito em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, pois que a sociedade tem a justiça com a justiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Tem alguma? Não. Então, ele tinha que ir na linhagem de Abraão, de Jacó, de Isaac. Ele tinha que obedecer. E obedecer é melhor do que? Sacrificar. Escute, está escrito em Efésios capítulo 6, 1 e 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com Promessa. Então eles estão na obediência, obedecendo o seu pai e a sua Mãe. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 e 23: honra o teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier envelhecer. Escute, honre o teu pai que te gerou. Você tem pai? Honre e não despreza a tua mãe quando vier envelhecer. Não esqueça isso, porque você honrando pai e mãe, você está honrando a Deus e está debaixo da bênção. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seja prolongado o dia da tua vida na terra. Quer morrer antes do teu pai? Quebre esse princípio. Então honrar é obedecer, é pedir a bênção, é sair debaixo da permissão do pai, é respeitar, é não gritar com o pai nem com a mãe, ser fiel a ele, né? Não desonrar. Então, queridos, e o quarto passo aqui na escada foi humildade. Diga humildade. Humildade. Lucas 18, versículo 14, fala assim: aquele que se exalta será